Bora para a nossa live número 4 de 2026. Lembrando que todo sábado às 10 da manhã nós temos live aqui. Se você, por um acaso, não conseguir participar em algum dia, em algum momento, essas lives elas vão para o YouTube e elas ficam lá no meu canal do YouTube para que vocês possam ver e rever sempre que vocês quiserem. Novos vídeos serão adicionados lá, então é importante que vocês estejam inscritos, porque nesse ano de mudanças, eu vou colocar bastante coisa lá a respeito das mudanças na correção de redação Enem. Hoje eu vou falar aqui, vou falar de novo sobre competência 4, mas qual a diferença entre a aula de hoje e a aula de sábado passado? Hoje eu vou focar mais nos conectivos. E aí eu vou compartilhar o material que eu preparei aqui para a nossa aula de hoje, para a gente falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo aí, Luciene? Gente, estou falando aqui com a Luciene, que eu conheço ela, que ela é aluna da Prova do Santo Ano, então, às vezes eu faço algumas perguntas aqui, e como ela está aqui, ela responde Tá para tudo mim. certo, Carol. Obrigada. Falei que eu ia pegar água, mas eu peguei mesmo, foi meu café. Vamos lá. Operadores argumentativos e recursos coesivos. Então, o que você vai aprender hoje? Competência 4, como avaliar, conectivos e operadores argumentativos, o que mudou, análise de redação. Então vamos lá. Antes da mudança, como que era a grade? Eu já mostrei na aula passada, mas eu vou retomar. Eu acho importante a gente reforçar também tudo que diz respeito à mudança. Então aqui nós temos a competência 4, né? E o aluno pode tirar zero. Aqui ela é descrita por níveis, né? Nível 0, o aluno tira zero. Nível um aqui é quando o aluno fica nos 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos. Nível 4 aqui é 160 pontos. Nível 5, 200 pontos. Então, antes da mudança, essa era a grade. E o que que a gente tem aqui? Quando a gente observa a grade, a gente pode inferir que nós temos aqui três coisas que o corretor observa. Vamos olhar aqui nos níveis 5, 4 e 3, né? 200, 160 e 120. Para que o aluno alcance os 200 na competência ponto, na competência 4, está escrito assim: presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Então, nós temos três coisas que a gente avalia, que a gente observa na redação do aluno. Se tem ou não os elementos coesivos dentro e fora dos parágrafos, inter é fora, inter é fora, intra é dentro. Então, interparágrafo fora do parágrafo, quando você está iniciando o parágrafo, e intraparágrafo dentro dos parágrafos. Então, aqui você tem que olhar a ausência ou a presença de elementos coesivos e o quanto, né, esses elementos estão ausentes ou presentes. Depois a gente tem que olhar se tem repetição no texto, se o aluno tem uma variedade de vocabulário, se o aluno evita repetição de palavras, tem aluno que usa que, né? Tem aluno que, esses dias eu peguei uma redação, que o aluno repetiu 3 vezes a palavra a expressão dessa forma, né? Que é um recurso coesivo. Aqui só é perdoável na questão da repetição se ele repetir palavras da frase temática. E se não tem inadequação, o que que é inadequação? O aluno coloca o recurso coesivo, mas ele coloca às vezes de maneira errada. Então eu já vi, já aparece inclusive no Enem. É até frequente esse erro. No lugar do portanto, o aluno coloca contudo. Sabe aquele contudo sinônimo de porém, de mas, o contudo de oposição? Então aquilo é uma inadequação, porque no último parágrafo espera-se que o aluno coloque um conectivo ali de conclusão. Ele só pode colocar o contudo se ele for fazer uma oposição do parágrafo em questão relacionada ao parágrafo anterior. Do contrário, ele deve colocar o portanto. Então, basicamente, são três coisas que eu olho aqui na competência 4, né? Ausência ou presença, se tem repetição ou não, e se tem inadequação ou não, né? E como que era? Aqui vamos falar agora antes da mudança, tá? Até 2024. Para o aluno alcançar 200, tinha que ter ali
Operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos dois momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos, né? Então, o que que é esse operador argumentativo que o Enem espera? Para a gente entender esse operador argumentativo que foi exigido até 2024, a gente precisa retomar dois conceitos, anáfora e catáfora. Então, a gente vai relembrar aqui o que que é a anáfora. A anáfora retoma o referente por meio de um elemento coesivo que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Então, vamos aqui. Aqui tem um exemplo de anáfora. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidei dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Então, esse aqui é um trecho, né, de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Gente, essas informações aqui, esse exemplo, esse conceito de anáfora e de catáfora, eu tirei de um site, tá? Toda a matéria não é de autoria minha, mas para eu abordar com vocês o operador argumentativo, para explicar e para falar das mudanças, eu peguei esse conceito de lá e eu acho que é muito importante que nós, professores, sejamos exemplo, né? No sentido de assumir, né? Quando o material é de outra pessoa, quando o material não é meu, sempre falar, deixar claro para quem tá te vendo qual a fonte daquela informação, né? Então, a criação de uma pessoa inteira, cuidei dela, né? O dela, o mostrá-la, né? Para que vós a reconheçais. Essas três palavras aqui destacadas de laranja, elas estão retomando algo que já foi dito. Então, aqui a gente tem a anáfora. A anáfora retoma algo que já foi dito. E depois a gente tem a catáfora. A catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos indefinidos. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Então, há três coisas, né? Essas três coisas, elas já foram mencionadas antes? Não. Elas vão ser mencionadas depois aqui dos dois pontos. Então, isso é catáfora. É quando eu tenho um elemento coesivo e o referente desse elemento coesivo vai ser mencionado depois, tá? Anáfora e catáfora é algo que é importante, sim, até ser explicado para os estudantes também dentro de um curso de redação. É importante eles tomarem contato com esse conceito. Então, beleza. Gente, até aqui, alguma dúvida em anáfora e catáfora? Tudo certo, Carol. Tudo certo. Beleza, vamos continuar. Então, o que que acontece? Quando a gente. Nossa, eu coloquei que exemplo de catáfora. Peraí, isso aqui não. Depois eu vou tirar isso aqui do slide. O que que acontece? Quando a gente volta aqui na grade e a gente olha aqui que a condição para que os alunos tirem 200 pontos é operador argumentativo interparágrafo em dois momentos do texto, esse operador argumentativo, isso antes da mudança, tá? Esse operador argumentativo, o Enem quer que ele tenha o sentido de anáfora, que ele faça uma referência ao parágrafo anterior. E obrigatoriamente tem que aparecer duas vezes. E se aparecer uma vez e não duas, né? Interparágrafo, quando o parágrafo está iniciando. Se aparecer uma vez, o aluno ficava aqui antes da mudança, tá? O aluno ficava aqui nos 160 pontos na competência 4, né? Beleza, então vamos ver um exemplo agora desse operador argumentativo interparágrafo, né? Que tem aí essa função de anáfora, de retomada, né? Do parágrafo anterior. Então, eu selecionei aqui uma redação do Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais.
Tais. Aqui é meio ao vivo mesmo, tá? Mentais na sociedade brasileira. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. Na verdade, deixa eu ver. Eu acho que eu não preciso ler essa redação toda agora. Vamos identificar aqui os conectivos. Vamos pensar aqui, ó, na palavra conectivos e operadores argumentativos. Na verdade, conectivos e operadores argumentativos são sinônimos, tá? Se eu entrar aqui no Google e digitar aqui para vocês, olha, lista de operadores argumentativos, vocês vão encontrar aqui. Você vai ver aqui que operador argumentativo não é só aquele que, né, que faz anáfora ou que faz catáfora, né? Você vai ver aqui que os elementos coesivos que indicam oposição também são chamados aqui de operadores argumentativos, né? Os elementos coesivos de explicação também são chamados de operadores argumentativos. Não são só aqueles que iniciam os parágrafos. Então, a gente encontra eles dentro e fora dos parágrafos, né? Mas o que que o Enem define? Qual que é o operador argumentativo que o Enem quer, que o Enem queria antes da mudança que o aluno colocasse na redação? Ele queria o interparágrafo que tivesse o sentido de catáfora, né? Interparágrafo, vou colocar aqui. Função de anáfora. Então, ele deveria ter essa função de anáfora. E aí, intraparágrafo, dentro do parágrafo, pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. E aí, só que como o Enem fez essa exigência, ele usa a palavra conectivos na grade específica, mas ele traz a observação usando a expressão operadores argumentativos, ficou parecendo para alguns corretores que só essas palavras aqui podem ser chamadas de operadores argumentativos, né? Mas no decorrer do texto tem várias outras palavras que podem ser consideradas operadores argumentativos também. Mas vamos lá. Essa redação do Enem de 2020, ela tirou nota 1000, e aí ela tem aqui os dois operadores argumentativos inter, interparágrafos. Onde que eles estão? Aqui ela usou primeiramente. É conectivo ou é operador argumentativo? Gostaria que alguém respondesse para mim. Primariamente. Falei primeiramente, não é. Ela usou primariamente. É conectivo ou é operador argumentativo? Alguém pode me dizer? Con- É um operador argumentativo que tem a função de anáfora? Não. Quem falou não, Luciene? Conectivo? Primariamente, não é um operador argumentativo que tem essa função de anáfora, que faz a retomada do parágrafo anterior. Então, é apenas um conectivo, né? Aí depois nós temos no segundo argumento, porque assim, na introdução, a gente não tem aqui, né, no início da introdução, um, um operador argumentativo, né? A gente não tem aqui, começa trazendo Nise da Silveira. No primeiro argumento, a aluna trouxe primariamente, ela poderia ter trazido inicialmente, ela poderia ter trazido primeiramente, em primeiro lugar, em primeiro plano, que são as várias possibilidades se ela quisesse usar algum sinônimo. Depois a gente tem o ademais, que significa, além disso, eu poderia ter trazido outro sim,
mas ela trouxe o ademais. O ademais tem a função de anáfora, é um operador argumentativo que faz referência ao parágrafo anterior? É. Sim. Então, aqui a gente tem um operador argumentativo interparágrafo do jeito que o Enem pedia antes da mudança. Depois, nós temos o portanto. O portanto é considerado um operador argumentativo interparágrafo, que faz referência ao parágrafo anterior? Sim, também. Então, nós temos aqui, olha, dois operadores argumentativos interparágrafos do jeito que essa grade específica pedia, né? E qual era a principal dúvida e dificuldade dos professores? Eles achavam, né, que obrigatoriamente, nesse caso dessa redação, tinha gente que ficava assim, poxa, mas a aluna colocou primariamente, ou se o aluno colocasse inicialmente aqui no primeiro argumento, ou se o aluno colocasse primeiramente aqui no argumento, tinha professor que chiava. Mas a grade falava assim, a grade, antes da mudança, pedia assim, olha, operador argumentativo interparágrafo em dois momentos do texto. E aí ela já colocou aqui, olha, ademais, e já colocou o portanto. Então, aqui no primeiro argumento, não precisaria, inclusive se ela não quisesse, tendo em vista essa regra, né? Mas, e se ela quisesse colocar um operador argumentativo, né, que fizesse essa função de anáfora aqui no primeiro argumento, qual que ela deveria utilizar? O primariamente ia valer? Vale? Não. Qual que eu teria que colocar então? Poderia botar diante desse cenário. Perfeito. Diante desse cenário. Poderia colocar isso. Aí ele Nesse, vale. Aí teria três, né? Só que ela já cumpriu os dois aqui para grade, né? Se ela colocar o diante desse cenário, vai ficar com três. Tudo bem, não vai fazer diferença aqui para o corretor. Para o corretor, ele quer dois, né? Então, assim, dois são suficientes. Colocar três, melhor ainda? Sim. Mas para nota, não vai fazer diferença, porque dois operadores argumentativos bastavam até 2024. Você ia falar alguma coisa, Luciene? Acho que eu te cortei. Não, a professora já fala alto. Ah, beleza. Agora, por que que eu estou reforçando isso? Que aqui o aluno pode colocar inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar, que ele poderia colocar demais e portanto aqui, né? Se já tem os dois aqui, tudo bem se o aluno usar aqui inicialmente, primeiramente e tal. Porque quando houve essa obrigação de colocar dois operadores argumentativos interparágrafos, e essa regra ficou valendo até 2024, teve professor que entendeu que tinha que colocar nos três, aqui também, nesse primeiro aqui, no primeiro argumento. Inclusive, teve uma vez, eu sempre, todo ano, quando no primeiro dia de prova de Enem, que é o dia em que tem a redação, quando a gente fica sabendo do tema, eu, Carol, eu escrevo a minha redação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou até olhar para vocês. O que que acontece? No primeiro dia, quando a gente fica sabendo do tema, eu escrevo a minha redação do Enem. E aí eu escrevi, teve um ano em que eu escrevi a minha redação do Enem e eu usei primeiramente, não lembro se foi inicialmente ou primeiramente, com o primeiro argumento. E aí teve uma professora que foi comentar no meu Instagram que estava errado. Gente, isso me deixa triste. Agora, não é que me deixa triste a professora ir lá e me criticar. Me deixa triste o desconhecimento dela. O desconhecimento. Gente, olha, já recebi crítica de homem e de mulher, mas vou falar para vocês. Amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E, assim, é impressionante
como às vezes a mulher, ela não tem empatia com a outra mulher. Então, uma mulher, isso aconteceu mais de uma vez, tá? Foi lá me criticar porque eu usei inicialmente, primeiramente, e aí eu coloquei no comentário, olha, a grade pede em dois momentos do texto. Eu já coloquei no segundo argumento, não lembro se eu usei além disso ou ademais, e já coloquei na conclusão, portanto. Então, no primeiro argumento, eu não tinha obrigação de colocar diante desse cenário, eu não tinha obrigação de colocar nesse sentido, eu não tinha obrigação, eu poderia colocar se eu quisesse. Só que não era obrigatório. E aí alguém foi me encher o saco no Instagram por isso, e eu achei um absurdo. E aí eu fico pensando que o que acontece com os professores? Ou essa professora não foi na formação oficial, ou ela ouviu errado e aprendeu errado, porque uma coisa que eu tenho observado, é, que eu tenho observado muito, inclusive eu falei isso, eu tive uma conversa essa semana, com um aluno do curso sobre isso, que os professores, eles estão confundindo as regras de mudança de correção. Então, pediu dois operadores argumentativos e tinha professor que não entendia que eu podia colocar primeiramente ali no primeiro parágrafo. E aí, o que que eu tenho percebido assim nesses últimos meses, nesses últimos anos? As formações para professores estão precárias. No ano passado, duas professoras que entraram no meu curso, elas entraram porque elas estavam corrigindo para plataformas e elas falaram para mim, tinha uma professora que ela começou a corrigir para a plataforma porque ela tinha perdido, né, o emprego na escola e ela queria fazer renda. E aí, ano passado, ela tinha me procurado, ela me procurou em maio do ano passado, e ela falou assim: Ah, mas o jeito que você explica dentro do curso, ele é mais aprofundado e tal, mas a plataforma não me ensinou assim. E essa professora, ela queria fazer renda trabalhando em várias plataformas, então por isso ela tinha procurado o curso. E aí o que que eu percebo? Ou essa professora que me criticou não participou do treinamento oficial, se participou, não entendeu, porque às vezes acontece isso também, mesmo que o professor participe, como o treinamento é muito rápido, o professor não consegue tirar todas as dúvidas. Ou ela, eu acredito que ela tem ouvido errado, às vezes até de outro professor na internet. Porque tem muitos professores que não estão entendendo as mudanças que estão acontecendo e estão falando coisas erradas na internet. Tem professor, inclusive, que fez post em cima da notícia do G1, concordando com tudo que a notícia da Globo falou, sendo que a notícia da Globo parcialmente estava correta e parte não estava correta. E eu acho grave isso quando eu vejo, poxa, o professor fez um post falando, ó, a Globo trouxe essa informação sobre as mudanças. E ela disse isso e o professor concordando com tudo. Esse professor provavelmente não esteve na formação. O aluno, ele quer um professor que tenha visão de banca. Eu sempre falo isso, ó, gente, o aluno, para aprender a fazer redação passo a passo, está lá no YouTube de graça. O que que o aluno quer? Ele quer o excelente professor de redação, aquele que vai pegar a redação e vai falar, ó, o corretor da banca vai achar isso, 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 vai falar isso da competência um, da 2, da 3, da 4, da 5. Então, é esse conhecimento claro, ensinar com método, mas ter um conhecimento de banca para não errar e para não sair falando abobrinha na internet, porque isso tem acontecido com muita frequência. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. Então, as pessoas vieram me criticar porque eu colocava inicialmente, primeiramente, mas eu já tinha colocado ali no portanto, já tinha colocado além disso, então estava tudo ok. Se eu quisesse, poderia, mas eu não quis. E Ô, agora eu quero Carla, falar de. Oi, pode falar. mas tem uma coisa também, né? Porque eu, como professora, e você sabe, tem muito professor que fala assim com o aluno: olha, eu sou professora, né, de redação, e eu pego muito aluno que fala assim: ó, o meu professor não gosta porque ele acha feio. Tem muito isso. Aí eu falo assim: ó, eu achar feio e a banca tem muita diferença, né? A minha opinião e a questão da banca. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que usa primeiramente, né? Aí, Certo. ok. A banca vai tirar ponto do aluno por causa disso? Não, não vai tirar. Eu sei que não vai.
Aí ele chega para mim e fala assim: não, mas o professor fala que é feio usar. Mas a questão de ser feio e a banca tem muita diferença. Então, às vezes também tem isso, né? Do professor falar assim, eu acho feio. E aí coloca coisa na cabeça do Exatamente. aluno e fala assim, não, aí quando você vai ver a dor do aluno, não é porque é errado, não é porque o professor acha feio. Aquela palavra é feio, e o jeito de usar é feio, né? Então o professor acaba impondo o jeito que ele escreve, o jeito que ele acha bonito para o aluno. Exatamente. Só que isso não é visão de banca, né? Isso aí é opinião pessoal do professor. Isso é muito ruim, isso é muito difícil de trabalhar com um aluno assim. Então, como tem muito achismo na internet, né? Eu acho feio, eu não ensino assim porque eu acho, não acho legal. Isso é muito ruim. E às vezes, o primeiramente, né, da professora, às vezes que te criticou, às vezes ela até sabe que isso a banca não vai tirar ponto, mas às vezes ela acha feio entrar primeiramente. Então, às vezes é essa a É, opinião da pessoa, não, entendeu? mas ela falou com tanta convicção, como se fosse obrigatório, que eu acredito, mas Nossa. eu até falo isso, Luciene, porque naquela época eu estava fazendo live sobre isso, Luciene, e aí, o que que acontecia? Eu percebi que vários professores entenderam que tinha que colocar nos dois parágrafos de argumentação e na conclusão. Só que não foi só essa professora. Eu identifiquei outros também, porque eles iam perguntar sobre isso nas lives que eu estava fazendo naquela época. E aí a Luciene acabou de adiantar o que seria a minha próxima fala. Obrigada, viu, Luciene, por tudo que você falou aqui, porque você acabou de falar o que eu ia falar, você já esclareceu para todo mundo. E eu gosto muito quando vocês participam. Eu não posso levar para o lado pessoal aquela palavra que eu não gosto. Vou dar um exemplo de uma palavra que eu, Carol, detesto. Segundamente. Inclusive, vou falar de um erro que eu cometi antes, né? Antes de. Quando eu comecei a dar aula, eu ainda não tinha visão de banca. Vou falar de uma coisa que eu fazia e que era errado. Eu não tenho vergonha aqui de vir falar dos erros que eu cometi, porque todo professor cometeu erro. E eu cometi esse erro antes da visão de banca. Quando o aluno colocava a palavra segundamente no argumento, no argumento 2, eu ia lá e penalizava, e riscava, e falava, essa palavra não existe, e falava, isso é errado e tal. Até depois descobrir, né? Que alguns gramáticos consideram essa palavra. Gente, eu fiquei com muita vergonha pela minha falta de conhecimento em relação a essa palavra. Continuei achando feio? Continuei, sempre achei feio. Primeiro, antes eu achava errado, eu não achava feio. Inicialmente eu achava errado. Depois, além de achar errado, eu achava feio o aluno começar com segundamente. E aí eu descobri que a banca aceita. E quando eu descobri que a banca aceita, eu parei de penalizar, de encher o saco do aluno e de criticar o aluno. Então, como professora, eu também já errei, mas, poxa, eu não tinha visão de banca. Inclusive, quando eu comecei como professora, gente, estávamos todos entrando no Facebook, estavam surgindo as plataformas de correção, estavam surgindo os cursinhos online. Porque, assim, antes, tem professor que hoje fala assim: ah, eu não sabia que tinha essa profissão de ser corretor para plataforma e tal. Claro, a internet, 2005, eu estava o quê? No Orkut. A gente começou, lembra aquela internet de escada que começava a chiar, quando a internet estava entrando nas nossas casas? Então é muito recente isso de você poder começar a estudar online com plataforma. A profissão do corretor de redação em plataforma, ela não existia antes da internet, mas agora ela existe, né? Só que, uma vez que ela existe, qual que tem sido o problema atual? A formação dos corretores está precária e tem corretor levando tudo para o lado pessoal. Eu não gosto de em primeiro plano, eu não gosto de primeiramente. E eu falo para o aluno que ele não pode colocar. Peraí, quem disse que ele não pode colocar? Você não pode, que a Luciene acabou de falar, eu não posso levar para o lado pessoal. Eu não posso levar para o lado pessoal o meu gosto. Não é correto fazer isso com o aluno. Uma vez que a banca aceita, eu tenho que considerar e fazer a correção do jeito que a banca faria. Eu posso até avisar o aluno, falar o seguinte: olha, a fala que eu tenho com os meus alunos, com os alunos que eu preparo para o vestibular para Enem, olha.
Eu falo assim, na verdade, eu falo para ele evitar o segundamente, não por achar, não porque eu não falo para o aluno que eu acho feio e tal, eu falo assim, olha, não coloco o segundamente porque tem corretor que acha que não pode. Vai que um corretor ruim corrige a sua redação. Ah, Carol, mas tem corretor ruim na redação do Enem? Tem corretor péssimo. Uma vez eu tenho um aluno que colocou 5 elementos na proposta de intervenção, o corretor não enxergou, foi lá e tirou o ponto dele. E aí, essa é a justificativa que eu dou para o meu aluno para evitar, ó, a diferença, eu não vou proibir. Eu peço a ele para evitar o segundamente, porque eu não sei quem vai corrigir a redação dele, e ele não pode entrar com recurso depois, diferente de outros vestibulares. Então, não vamos levar para o lado pessoal. Como que eu faço para não levar para o lado pessoal e para corrigir exatamente como a banca? Ou você participa do treinamento oficial, ou você faz algum curso. Hoje tem vários cursos disponíveis aí, né? E é muito importante que tenha prática de correção. Então, quando eu errei com o meu aluno, quando eu proibia lá o segundamente, gente, na minha época não tinha curso. Eu tive que aprender. Assim, eu desejei, eu queria muito a visão de banco, e uma amiga minha me convidou na época. E aí eu pude participar de banca de correção, porque não tinha, não havia curso, né, para ensinar redação na época. Eu fui uma das primeiras a oferecer curso junto com alguns outros professores. Hoje tem mais pessoas oferecendo uma quantidade um pouco maior, mas ainda nós não temos tanto, né? Uma quantidade muito grande. E aí, então tem essas duas formas. A pessoa que se dispõe a ser corretora, ela tem que ter a responsabilidade de ter acesso à informação certa. Ah, vou aprender aqui seguindo fulano no TikTok. Ah, vou aprender aqui seguindo. Não, vai fazer o treinamento oficial, vai se preparar para você corrigir adequadamente. E olha, aluno é fofoqueiro, viu? Se ele percebe uma inadequação, se ele vai contar para todo mundo, ele não vai te recomendar. E eu não tenho aluno, porque os meus eventos que eu faço no Instagram, eles são para professores, eles não são para alunos, não. Eu não tenho aluno, os meus alunos que chegam para vestibular e Enem, não é porque eu vou lá e faço um evento grande para alunos, esse ano eu vou começar a fazer evento para alunos, mas eles chegam por indicação. O aluno vai lá e conta para o outro que eu já estive na banca de correção, e aí imediatamente ele me procura para fazer aula de redação, né? Mas por quê? Porque ele sabe que eu não vou entrar com fake news na minha aula. E como professor eu não posso, eu não devo. Eu acho inaceitável isso. Eu acho que o professor de redação tem a responsabilidade de se preparar corretamente. E aí, pessoal, eu decidi focar porque nos conectivos hoje, porque alguém tinha até falado de lista de conectivos, e hoje eu trouxe aqui uma lista de conectivos para vocês, já que eu vou falar da lista, mas antes só esclarecendo. Então, até 2024, mesmo com a exigência de colocar o operador argumentativo para iniciar o parágrafo, o aluno poderia colocar primariamente, inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar aqui nesse parágrafo. Beleza. Agora vamos falar das mudanças, né? Como que ficou a grade depois dessas mudanças? A grade nova, eu mostrei isso na semana passada, que a grade atual, ela é a mesma, só que essas observações aqui embaixo, olha, elas foram retiradas. Essa observação aqui de que tem que ter dois operadores argumentativos interparágrafos pelo menos, né, em cada parágrafo do texto, ela saiu da grade atual. Então, foi isso que mudou na competência 4. Aí o G1 veio criticar essa retirada aqui, mas essa retirada ela foi boa. Gente, esse dia eu peguei uma redação da FUVEST, hein? Vamos pensar aqui que a USP é uma das melhores do país, né? E aí tinha uma redação lá excelente, excelente, que o aluno usou conclui-se na conclusão. Eu não recomendo ao meu aluno, eu falo para ele colocar de forma natural lá o portanto e tal. Mas vejam que o que importa para a FUVEST é eu me apegar a um detalhe se o aluno colocou conclui-se na conclusão, sendo que o restante do texto dele estava tão bom, tão autoral, argumentação maravilhosa, conceitos de antropologia, de filosofia. E aí, será que eu preciso mesmo me apegar
a escolha lexical dele aqui, ali, que nem estava errada, e às vezes é isso que a gente faz com o aluno. Às vezes a gente ignora as partes boas da redação do aluno, e aí a gente vai criticar ele por uma palavrinha ali que ele colocou, e que nem tem problema ele ter usado aquela palavra, né? E aí agora, então, a grade ela ficou sem isso, né? Como que ficou agora, então? Agora, você não vai mais implicar com o aluno se está usando inicialmente, se colocou nesse sentido, né? E aí a Globo criticou isso, mas isso aqui, colocar isso aqui não meramente, né? O memorizar que tem que colocar, portanto, na conclusão, ou memorizar que tem que ter o ademais ali no segundo argumento, não garante a coesão no texto inteiro. Então, eu achei que o Enem acertou em tirar essas observações aqui. Como que ficou agora, então? E a Globo falou, né? Presença expressiva, presença constante aqui, presença expressiva de elementos coesivos, o aluno tira 200. Presença constante, o aluno tira 160. Se tiver presença regular, o aluno tira 120. A Globo mencionou que foi retirado isso daqui e que agora o corretor não faz mais a contagem de elementos. Mas espera aí, para dar 160, 120, já a mera contagem de operador argumentativo ali não significa que vai ter uma boa coesão intraparágrafo no restante do texto. Então, agora a gente vai olhar se a presença está expressiva, se ela está constante, se ela está regular. Isso não era uma novidade, a Globo colocou na notícia como se fosse uma novidade, mas não era. Já essas três expressões, elas já estavam no manual há muito tempo. E agora, então, você não vai mais ficar implicando com o aluno se ele colocou nesse sentido no primeiro argumento, se ele colocou em primeiro lugar no primeiro argumento, por quê? Porque agora a grade pede presença constante de elementos coesivos, presença expressiva de elementos coesivos. Não sumiu aqui, operador argumentativo. Mas lembrando, né, que operador argumentativo é sinônimo de elemento coesivo. Mas o que que eu nem queria antes? Operador argumentativo com função de anáfora. Olha, me valorizem que nem o Sebrasp explica desse jeito, hein, gente? Então agora nós não vamos mais ficar fazendo essa diferenciação se o aluno colocou um elemento coesivo qualquer ou se o aluno colocou operador argumentativo, interparágrafo, com a função de anáfora. Você só vai olhar se tem presença de elemento coesivo. Não importa se é primeiramente ou se é nesse sentido, se é diante desse cenário. Você não vai olhar mais se tem essa função de anáfora ou não. Você só vai olhar se tem e se o uso está adequado. Ah, é conclusão, eu vou colocar, portanto, eu não vou colocar contudo. Você vai olhar isso. Acabou isso de, peraí, mas ele colocou inicialmente, ele não colocou nesse sentido. Acabou isso. Inicialmente é válido e pronto, é um recurso coesivo. Não está pedindo mais agora em 2025, agora eu estou falando que mudou. Mudou. Não precisa mais essa obrigação de operador argumentativo com função de anáfora. Mudou, acabou, a gente não precisa mais disso. Então, você só vai olhar, tem elemento coesivo iniciando os parágrafos? Tem elemento coesivo dentro dos parágrafos? Não tem na adequação? É só isso. Não vamos encher o saco dos alunos e nem confundir os alunos. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem dúvida, que eu vou mostrar a lista e vou encerrar. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Beleza, nenhuma dúvida. Vou só mostrar aqui a lista que vocês podem usar com os alunos.
Vamos lá, o que que eu posso usar aqui para o primeiro argumento? Primeiramente, inicialmente, em primeiro lugar, de início, para começar, a princípio, como ponto de partida, em um primeiro momento, primeiramente, de forma inicial. Aliás, preliminarmente. Essas são as possibilidades. Mas, poxa, Carol, você colocou várias palavras aqui. O que que eu tenho que pensar para falar para o meu aluno? Eu tenho que pensar no corretor que ele vai pegar. Será que se eu colocar aqui como ponto de partida, o corretor vai aceitar isso, né? Então, por essa razão, Carol, até acho que falaria para o meu aluno, em vez de inicialmente começar com nesse sentido, com diante desse cenário, pensando no corretor que ele vai pegar. Mas o que que nós precisamos saber como pessoas que querem ter visão de banca? Que ele pode começar com primeiramente, com inicialmente, com em primeiro lugar, que aí depois, e se ele quiser colocar nesse sentido, eu coloquei aqui algumas possibilidades de sinônimo, tá? Diante disso, sob essa perspectiva, nessa lógica, nesse viés, vou colocar aqui a sugestão que a Luciene falou, que era o diante desse cenário, que os alunos usam bastante, eu não coloquei aqui. Por isso que é bom quando vocês participam. Opa, diante desse cenário. Além disso, ademais, outros sim, ainda também, igualmente, de igual modo, do mesmo modo, da mesma forma. Gente, vamos lembrar aqui que os alunos usam, além disso, ademais, outros sim, mas se o primeiro argumento for causa e o segundo argumento for consequência, ele pode colocar aqui, olha, consequentemente no segundo argumento, por conseguinte no segundo argumento, tá? Ele pode usar essa estratégia também. Agora, eu estou falando de causa e consequência, claro que você não ensina só causa e consequência para o aluno, né? Então, por exemplo, tem outras formas de argumentar. Não é só. Ele pode colocar duas causas, pode colocar duas consequências, pode colocar uma causa e uma consequência. Ele pode trazer um contra-argumento, ele pode trazer outros tipos de argumentos, além de causa e consequência, né? Estou falando, mas eu sei que para a gente isso é óbvio que provavelmente você já tem acesso a esse conhecimento também. Portanto, eu gosto do portanto, do ademais, além disso, do inicialmente, do nesse sentido, são os meus favoritos, tá? Mas ele pode colocar logo assim, dessa forma, desse modo, diante disso, sendo assim. E ele precisa dos sinônimos também, né? Ele não vai ao longo do texto, né? O dessa forma não vai aparecer só na conclusão, só no parágrafo de proposta de intervenção. Às vezes o dessa forma aparece no final do parágrafo lá do argumento, né? Porque o parágrafo de argumento, ele também tem que ter um início, um meio e um fim, né? Então ele precisa dos sinônimos para utilizar essas palavras ao longo do texto. Gente, foi isso. Essa live vai ficar gravada. Agora eu quero perguntar alguma dúvida antes de encerrar. Querem tirar dúvidas? Querem fazer algum comentário? Tranquilo, Carol. Muito Tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? excelente aula. Desculpa, travou um pouco na sua última fala, Luciene. Excelente aula, tranquilo. Ah, obrigada. Que bom que você gostou. Oi, Igor, você tá aí? Tudo bem, Igor? Oi, tudo bem? Tudo Tudo certo, a aula jóia. foi ótima. Obrigada. Fiquei muito feliz de você ter comparecido. O Igor é estudante de letra, gente, na UERJ. Pode falar, Igor? O Pode Igor, falar. ele já corrige para a plataforma, é um aluno extremamente competente. Eu estou falando isso porque eu fiz uma mentoria com ele, ele é do curso A Prova Todo Santo Ano, assim como a Luciene. Um menino muito inteligente, muito dedicado. A gente conversou essa semana na mentoria sobre essas questões do uso dos operadores, sobre o trabalho das plataformas de correção. E eu fiquei muito feliz dele, sendo estudante de letras, já estar buscando, já buscar esse conhecimento aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Igor? Fiquei muito feliz de ver que você entrou aqui. Por nada. Pessoal, então vou colocar no YouTube depois do almoço, vai ficar lá para quem quiser rever, tá? João Jorge, olha o João Jorge aí também, ele também é aluno da Prova do Santo Ano. Gente,
Bom fim de semana para vocês, para as mulheres. Parabéns pelo nosso dia. Amanhã, parabéns adiantado, né? Amanhã, Dia Internacional da Mulher. Um abraço para todos vocês e próximo sábado tem live de novo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.